Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Só até aqui, irmãos. Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor e pela Tua bondade para conosco. Obrigado, meu Deus, por essa noite, por mais um culto de ceia, onde nós podemos, meu Deus, trazer à nossa memória o sacrifício do Teu Filho na cruz, pelos Seus eleitos, para nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do Teu amor. Que o Senhor nessa noite venha falar conosco por meio da Tua palavra, que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos, que a Tua igreja seja alimentada e que nós venhamos, meu Deus, crescer no conhecimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos dar continuidade aos nossos cultos de doutrinas. Eu pretendo trazer aqui ainda mais 5 doutrinas. Nessa noite, nós vamos falar de uma doutrina chamada Sola Scriptura. Significa somente as Escrituras. E o Sola Scriptura, irmãos, foi um brado da reforma protestante. Foi um slogan, foi um grito, um chamado para que a igreja voltasse às Escrituras. Uma vez que a igreja havia abandonado a fonte de verdade, a fonte de autoridade que é as Escrituras. Irmãos, eu começo perguntando: qual é a origem das Escrituras? Qual é a fonte? De onde procede as Escrituras? De que forma elas chegaram até nós? Quem enviou? E a palavra que a gente leu diz que toda a Escritura, não somente aquela que me convém, não somente uma parte da Bíblia que eu gosto, mas toda a Escritura é inspirada por Deus. Significa dizer, irmãos, que toda a Escritura ela vem da parte de Deus. A Escritura Sagrada é a palavra de Deus, é a mente de Deus, de modo que quando nós lemos a Bíblia, nós estamos tendo acesso à vontade de Deus. Estamos tendo acesso à mente de Deus, aos pensamentos de Deus, à vontade de Deus. Então a fonte de onde brotou as Escrituras, irmãos, foi a mente do nosso Deus Todo-Poderoso. E quando nos referimos às Sagradas Escrituras, nós estamos de fato atribuindo que Deus é a fonte. E quando nós lemos a Bíblia, nós estamos tendo acesso à mente de Deus, à vontade, à lei, os decretos, os estatutos, os mandamentos, os preceitos, a instrução de Deus revelada para nós pecadores. Elas procedem da mente de Deus. Isso é algo que nós devemos ter a convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus. É o primeiro passo para que a gente possa ter uma fé alicerçada na verdade. A partir do momento que nós rejeitarmos a Bíblia, ou dissermos que ela apenas contém a palavra de Deus, ou que parte dela é a palavra de Deus, nós não estamos de acordo com a verdade. Mas toda a Escritura é divinamente inspirada, é por Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos,
Quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por meio de revelação. Ou seja, Deus é a fonte das Escrituras. As Escrituras, irmãos, provêm de Deus. Mas qual é a importância disso? Ou melhor, qual é o nível de autoridade que as Escrituras têm? Qual é o nível de autoridade? Qual é a importância das Sagradas Escrituras? Eu quero dizer para os irmãos que, sendo Deus a fonte primária, as Escrituras, ela é a única regra de fé e prática do cristão. As Escrituras, ela tem toda a autoridade e ela é quem dita todas as coisas em nossa vida, em como nós devemos viver, como devemos cultuar, como devemos orar. Ela é a autoridade primária e ela é a autoridade final. Irmão Luiz, um pouquinho de água, por favor. Porque, irmãos, as Escrituras é a verdade de Deus. Por isso que Jesus Cristo, orando pela igreja, ele disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, sendo as Escrituras, irmãos, inspirada por Deus, sendo Deus a fonte das Escrituras, ela tem toda a autoridade. O nível de autoridade que tem o Deus soberano é o mesmo nível de autoridade que tem a sua palavra. Nós não podemos tratar a palavra de Deus com desprezo. Tratar a palavra de Deus com desprezo é tratar Deus com desprezo. Aquilo que a Bíblia diz é aquilo que Deus diz. Infelizmente, irmãos, acontece na nossa caminhada muitas vezes que algum irmão pode querer questionar a Bíblia naquilo que a Bíblia é clara. Muitas vezes a liderança da igreja tem que lidar com situações onde a pessoa sabe o que as Escrituras diz, mas a pessoa vai até a liderança para falar de um determinado assunto simples e claro nas Escrituras, como se não fosse Deus que disse. É uma forma de ignorar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem autoridade. A palavra de Deus tem muita autoridade. Não importa se alguém pensa diferente da Bíblia, ela é autoridade. Ela é autoridade sobre tudo, ela é autoridade sobre todos. Uma vez que Deus é a autoridade suprema, a sua palavra também é autoridade. E qual é a aplicação disso? Qual é a importância disso? De saber que a palavra é autoridade. Eu quero dizer para os irmãos que implica em tudo em nossa vida. Repito, as Escrituras são a nossa única regra de fé e prática. É importante a gente entender que ela é única, porque no meio da igreja, em algum momento, como já acontece em muitas igrejas, o que dita as regras, o que normatiza o culto, é aquilo que vem na mente das pessoas. É o que elas pensam, é o que elas sonharam, é uma interpretação pessoal. Mas a autoridade que regulamenta a vida do crente, que regula o culto, está nas Escrituras. E as Escrituras estão, inclusive, irmãos, acima de toda e qualquer autoridade eclesiástica e civil. Ainda que essas pessoas não se submetam às Escrituras, mas as Escrituras é superior a toda autoridade abaixo de Deus. Toda autoridade constituída
ela é menor do que a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima. Então, e será que isso significa dizer que nós devemos ser contrários às autoridades? Porque quando eu digo que as Escrituras, ela tem autoridade suprema, significa dizer que as Escrituras estão acima do Papa, dos cardeais, dos bispos, dos pastores, presbíteros, diáconos. A autoridade está acima de todas elas. A autoridade da palavra de Deus está acima dessas pessoas. Então, será que nós devemos ser contrário à noção de autoridade? Lógico que não. Se tem um povo nessa terra que deve ter uma noção de autoridade e ser obediente às autoridades, são os cristãos. Mas toda vez que uma autoridade não se submete à autoridade das Escrituras, toda vez que uma autoridade constituída nega as Escrituras, nós então não temos mais compromisso de estar debaixo daquela autoridade. Qualquer pregação que eu fizer aqui que esteja contrária às Escrituras, a igreja não só pode, mas deve contestar. Porque as autoridades constituídas, os sistemas teológicos, as linhas doutrinárias, todas elas devem estar abaixo das Escrituras. Infelizmente, a gente entende que o meio religioso não coloca as Escrituras, a maioria delas não coloca as Escrituras em primeiro lugar. E toda vez que a igreja rejeita a autoridade das Escrituras, ela cai. Ela desanda, porque ela vai passar a caminhar conforme a vontade dos homens e não conforme a vontade de Deus. Quando a igreja deixa de olhar para as Escrituras, ela vai oferecer um culto falso. Ela vai procurar agradar as pessoas e vai rejeitar a palavra de Deus. Então, nós de fato devemos, irmãos, estar submissos às autoridades, toda vez que elas estiverem submissas às Escrituras. E se elas não estiverem submissas às Escrituras, então nós não temos o compromisso de nos submeter a essas pessoas. Irmãos, a autoridade das Escrituras, nós devemos nos submeter de tal forma, devemos observar que até Jesus Cristo se submeteu às Escrituras. Jesus Cristo se submeteu em tudo à palavra de Deus, em tudo. Jesus Cristo, desde a sua concepção no ventre de Maria, ao seu nascimento, da sua morte à sua ressurreição, ou se nós pensarmos ainda antes disso, antes que Jesus viesse a essa terra, ele era submisso à palavra do seu Pai. Submissão. Então, Deus disse que Jesus nasceria de uma virgem. A palavra de Deus disse em Isaías 7,14. 700 anos depois, a virgem foi escolhida. E a palavra de Deus se cumpriu. Lucas 1, versículo 30. Jesus nasceu debaixo da lei, submisso à lei. Gálatas 4:4. E em obediência, Jesus foi circuncidado ao 8º dia e foi apresentado ao Senhor. Isso é submissão. Lucas 2, 21 e 24. Jesus mostrou total e completa submissão à palavra de Deus. E como não lembrar do episódio em que Jesus foi tentado no deserto por Satanás. Por 3 vezes Jesus recebeu uma proposta de negar a palavra de Deus. Mas por 3 vezes Jesus respondeu: está escrito. Então Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus
respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi submisso à sua palavra. Ele considerou que a Escritura tinha autoridade, o nível de autoridade que tem o seu Pai, porque a palavra procede de Deus. Mateus 4:7, Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Mateus 4:10, Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Irmãos, quem dera a igreja estivesse sempre firmada nessa proclamação, nessa frase, está escrito. Quem dera, irmãos, como nós seríamos abençoados se em toda situação em nossa vida nós lembrarmos da palavra e dizer: está escrito, isso aconteceu, mas eu vou agir assim, porque está escrito. Quem dera todas as vezes que nós fôssemos tentados, todas as vezes que nós tivéssemos ali a oportunidade de colocar a palavra de Deus em prática, nós dizermos: está escrito. A igreja daria um bom testemunho, a igreja glorificaria o nome de Deus e a igreja cresceria em comunhão com Deus. A igreja cumpriria o seu propósito, que é glorificar a Deus. Nós não temos como glorificar a Deus se não for de acordo com os seus preceitos, de acordo com aquilo que Ele determinou. Muitas pessoas tentam ir a Deus do seu próprio jeito, e é inútil. É inútil, se não for por meio das Escrituras. Então, toda vez que a igreja abandona o está escrito, a igreja cai. E a questão aqui não é se firmar nas Escrituras e mais alguma coisa. Porque todas as pessoas que estão em um ambiente religioso, que se determina cristã, se intitula cristã, em algum nível eles acreditam na Bíblia. Eles acreditam em alguma parte da Bíblia. Mas, infelizmente, muitos cristãos não podem dizer que eles têm somente as Escrituras como regra de fé e prática. Quando eu tenho as Escrituras e mais outra coisa, eu não tenho as Escrituras. É impossível andar junto. Somente as Escrituras. Esse foi o brado da reforma. Então a igreja caiu e se perdeu quando colocou o Papa acima das Escrituras. Quando colocou as tradições acima das Escrituras. As consequências foram graves. As consequências foram gigantescas. E a igreja caminhou por caminho de perversidade. Podemos citar algumas consequências. A igreja da Idade Média vendia uma coisa chamada indulgência. A igreja católica romana vendia pelo preço da moeda corrente o perdão de pecados. Como era que funcionava a venda de indulgências? A igreja católica vendia o perdão do pecado daquelas pessoas que haviam morrido. Eles apelavam em suas pregações, dizendo que aquele parente que morreu estava sofrendo no purgatório, e a culpa era daqueles que estavam vivos, que não tinham coragem de pagar a indulgência. Então as pessoas eram levadas a pagar um determinado preço, para que aquela pessoa que estivesse no purgatório recebesse o perdão do seu pecado,
e fosse para um lugar melhor. Por que isso aconteceu? Porque as Escrituras foram rejeitadas. Em lugar nenhum das Escrituras nós encontramos sequer a palavra purgatório. Nós encontramos que o perdão de pecados se dá por meio do sacrifício de Jesus Cristo, pela graça de Deus e por meio da fé. Ninguém pode comprar perdão de pecados. E esse brado do sola Escritura, quando os reformadores se levantaram, principalmente Martinho Lutero, não é que eles queriam abrir uma outra igreja. Lutero amava a Igreja Católica. Lutero fazia parte daquela instituição. Mas o que ele queria com isso? Chamar a igreja de volta às Escrituras. Outra consequência, deixa eu só, antes de passar para uma outra consequência que eu lembrei aqui, que a Igreja Católica vendia indulgências, inclusive para pecados futuros. Alguém queria cometer um pecado, mas queria estar livre dele, e aí procurava um representante da igreja e pagava adiantado. Tem até uma história bem interessante de eu não vou lembrar agora o nome dele, o cara que vendia as indulgências, que uma pessoa chegou para ele e disse assim: eu posso pagar adiantado um pecado que eu vou cometer? Ele disse: pode. Qualquer pecado, qualquer pecado. Aí o cara pagou. E aí no dia seguinte o cara assaltou o cara que estava vendendo indulgência. E levou o dinheiro dele. Naturalmente ele se rebelou contra essa ação. E aí o cara disse: como é? Esse negócio aqui vale ou não vale? Que eu paguei. Incrível, irmão, como a igreja cai na heresia, naquilo que é falso, quando ela rejeita as Escrituras. Outra consequência da rejeição das Escrituras na Idade Média foi a venda de relíquias. Uma prática muito comum na Igreja Católica era vender, por exemplo, lascas da cruz de Cristo. Irmãos, eles venderam tanta lasca da cruz de Cristo, mas tanta lasca. Tem um comentário de João Calvino que diz que quando a cruz era feita, ela tinha um peso que um homem conseguisse levar, mas que já havia sido vendido tantas lascas da cruz de Cristo que nem 300 homens poderiam carregar. É incrível. Lascas da cruz de Cristo, gotas do sangue de Cristo, leite do seio de Maria, pedaços do santo sudário, que foi um pano, um tecido que foi usado para enxugar o rosto de Cristo. Tudo isso os irmãos vão encontrar na história. Por que essas coisas aconteceram? Porque as Escrituras foram abandonadas. Porque disseram que havia outras fontes de autoridade além das Escrituras. Porque disseram que havia autoridade no magistrado, no magistério, no Papa, nos bispos. Porque disseram que havia autoridade nas tradições. Nós não devemos, irmãos, ser contra as autoridades constituídas, e também nós não devemos ser contra toda noção de autoridade que está nas tradições. Existem boas tradições, mas as autoridades constituídas e as tradições devem estar debaixo das Escrituras, ou do contrário a igreja vai cair. Muitas outras coisas aconteceram na Idade Média. Por haverem abandonado as Escrituras, a igreja negou o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Somente ao Senhor adorarás. Mas a Igreja Católica até hoje, ela tem outros deuses.
ela reverencia a mãe de Jesus Cristo e os santos. Eles prestam culto a essas pessoas. Somente ao Senhor prestarás culto. O primeiro mandamento foi quebrado. O segundo mandamento também foi quebrado. Nós vamos encontrar os 10 mandamentos lá em Êxodo 20. Qual é o segundo mandamento? Não farás para ti mais de escultura. De nada do que há no céu, na terra, debaixo do céu, debaixo da terra, nas águas, de nada. Não se prostrará diante delas, porque eu sou o Senhor teu Deus. Mas nós sabemos que além de haver adoração e prestarem culto aos santos e a Maria, existe também a prática de se prostrar diante das imagens de escultura. Em toda a Escritura nós encontramos ensinamentos de que isso é uma abominação a Deus. Eu não sei se os irmãos sabem, mas na Idade Média, a missa era celebrada em latim, para que a igreja não soubesse nem o que estava sendo pregado. Se as pessoas que sentam no banco da igreja tivessem acesso às Escrituras, ficaria muito difícil da igreja romana continuar com as suas práticas. Lógico que muitas pessoas iriam aderir cegamente àquele sistema religioso, como muitas aderem até hoje. A Igreja Católica perseguiu, prendeu e condenou à morte muitas pessoas que ousaram traduzir a Bíblia para que o povo tivesse acesso. Traduzir a Bíblia para outras línguas. Um homem muito conhecido no meio reformado, chamado William Tyndale. Ele nasceu na Inglaterra em 1484 e foi enforcado e queimado em agosto de 1536, acusado pela Igreja Católica de heresia. Qual foi essa heresia? Traduzir a Bíblia do latim para o inglês. William Tyndale desafiou a Igreja Romana, criticou a Igreja Romana, e a vontade de William Tyndale é que todo homem, do mais culto àquele mais simples, aquele que trabalhava no arado, que ele pudesse ter acesso às Escrituras, ler as Escrituras e conhecer as Escrituras e saber a verdade. William Tyndale foi enforcado e queimado porque um dia a igreja tomou para si a mentira de que existe autoridade acima das Escrituras. Muitas pessoas sentiram o peso da igreja, o peso da ira da igreja de Roma, por criticarem o seu sistema religioso. Muitas pessoas foram queimadas, vivas. Muitas pessoas perderam suas terras. Muitas pessoas foram perseguidas por conta do sola Escritura, por conta do somente as Escrituras. Irmãos, esse brado de somente as Escrituras, ele foi muito importante na Idade Média. E ele é muito importante nos nossos dias. Porque nos nossos dias, tudo aquilo que se chama igreja, a maioria das igrejas evangélicas não se submetem à autoridade das Escrituras. Muitas pessoas que estão na igreja hoje não têm a Bíblia como única fonte de autoridade, única fonte, única autoridade, única regra de fé e prática. Por exemplo, muitos
ditos cristãos dos nossos dias, eles rejeitam a ideia de que somente as Escrituras é autoridade. É o caso dos adventistas. Eles têm as Escrituras e mais os livros proféticos de Ellen White. Novas mensagens, mensagens que estão alicerçadas em visões, que não flui das Escrituras. Muitos têm como fonte de autoridade Joseph Smith, que fundou a Igreja dos Mormons. E nós sabemos que eles têm um outro evangelho. Eles mesmos dizem, aqui é um outro evangelho de Jesus Cristo. Eles não se submetem somente às Escrituras. Mas a Bíblia diz, a Bíblia nos ensina bem claro, irmãos, que não há novos profetas, não existem novas revelações. Deus não está falando novamente. Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim, esse texto é maravilhoso, e ele esclarece a nossa mente. Diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Há muito tempo, Deus falou de várias maneiras, várias vezes, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Nesses últimos dias, Ele falou por meio do seu Filho. Ele falou. Então, tudo aquilo que nós temos como autoridade para as nossas vidas, os profetas falaram. Os apóstolos falaram. E os apóstolos falaram aquilo que aprenderam de Cristo. Cristo foi o último profeta. Toda a revelação que Deus tinha para nos dar está fechada. Então nós devemos rejeitar toda e qualquer nova mensagem, toda e qualquer nova revelação. Nós devemos rejeitar, inclusive, aquelas pessoas que vêm com aquele jargão dizendo: olha, Deus manda te dizer, Deus me disse, Deus me revelou. É mentira. A menos que essa pessoa venha com um texto bíblico, Deus não falou nada para ela. Isso é coisa da cabeça dela. Ela está rejeitando só a Escritura. Nós não devemos nos apegar a essas coisas. Deus nos falou por meio do seu Filho e ponto final. O que Deus tinha para nos dizer, Ele já disse. E é muito perigoso nós termos novas fontes de revelação. É nocivo para a nossa alma. E a palavra de Deus nos alerta para essas coisas. A Igreja dos Mormons foi fundada por um homem que disse que viu um anjo e deu a ele um outro evangelho, uma nova revelação. Assim como a adventista, que tem ali a Bíblia e os escritos de Ellen White. Mas olha o que a palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 8. O apóstolo Paulo diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja amaldiçoado. Mas infelizmente a igreja
As igrejas nos nossos dias estão cheias de pessoas que têm outras fontes de revelação, outras fontes de autoridade. Pessoas que têm sonhos, visões, superstições. Deus me disse, Deus me mostrou, Deus mandou dizer, um anjo me disse. E infelizmente a igreja tem dado ouvido aos charlatões que fazem adivinhação e enganam a fim de obter lucro. Você liga na televisão hoje, tem lá um profeta que aponta para um visitante e adivinha o CPF dele. E ali aquela pessoa se emociona, chora e acha que aquilo vem da parte de Deus. Isso é uma coisa que faz um sucesso tremendo dentro da igreja. Se essas coisas estivessem aqui dentro, essa igreja aqui não caberia, não teria espaço. Porque as pessoas elas rejeitam a verdade, mas amam a mentira. Nós devemos amar a palavra de Deus. Nós devemos aprender a palavra de Deus, observar o que ela tem para nos dizer. Aprender com as escrituras, nos sujeitar a elas. E assim, irmãos, nós vamos nos livrar desse monte de tolice que está acontecendo dentro das igrejas evangélicas. Porque eles abandonaram só a escritura. É que você passa na frente de uma igreja dessa e você pensa que é um circo. É um cai-cai, é um grita-grita, é um pula-pula, é gente subindo em pau de sebo. Irreverência total. Nenhuma noção de autoridade daquilo que as escrituras falam. Mas nós não podemos aqui, eu não posso aqui falar apenas da igreja católica e apenas daquelas igrejas que não têm conhecimento nenhum de Bíblia. Eles têm aquelas igrejas que eles conhecem muito de rodar e pular. Bíblia zero. Mas como líder dessa congregação, eu não posso deixar de orientar a igreja e abrir os seus olhos para aqueles pastores que nós consideramos ditos reformados. Nós precisamos, irmãos, não só identificar aquele erro grosseiro, porque esse erro grosseiro, quem não é crente consegue identificar. Mas nós temos que identificar aquilo que parece verdadeiro, mas é falso. Aquilo que diz que está se sujeitando às escrituras, mas está negando. Isso tem acontecido muito já há algum tempo, inclusive no meio reformado. Muitos pastores, inclusive do meio reformado, irmãos, eles gastam muito tempo ensinando as doutrinas bíblicas. E é incrível como eles ensinam bem. Eles falam sobre a soberania de Deus. Eles defendem a soberania de Deus. Eles vão falar sobre o conceito de depravação total que a gente pregou aqui. Eles vão falar sobre eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. Irmãos, eles ensinam tudo bem certinho. Só para no final eles dizer que se você não crê naquilo não tem problema. É uma incoerência. Então são pessoas que gastaram parte de suas vidas aprendendo nos seminários. São pessoas que gastam horas em um sermão falando as doutrinas da graça, ensinando a igreja, doutrinando a igreja de forma ortodoxa, de forma correta. Eles ensinam bem direitinho, mas como eu disse a vocês, só para no final eles dizer, se você não crê nisso, não tem problema. Porque eles querem agradar o mundo. Irmãos, eles são covardes. Eles fazem isso por medo de perder engajamento, por medo de perder seguidores,
por medo de perder likes, por medo de perderem membros, eles adentraram no comércio da fé. Então eles têm medo de não venderem mais os seus livros. Eles têm medo de serem excluídos nos congressos, nas rádios, na TV, no podcast. Eles têm medo de perder aluno em seus seminários. Eles têm medo de perder a aprovação daqueles que são a maioria e que têm um poder aquisitivo. Então eles estudam a doutrina, eles ensinam a doutrina e depois eles negam a doutrina. Eles não sustentam a doutrina bíblica diante daquela maioria que tem uma fé contrária às Escrituras. Eu acho interessante que nos bastidores eles se posicionam a favor da verdade, mas diante das câmeras eles negam, porque eles querem agradar o mundo. Eles estão muito satisfeitos no sistema religioso que comercializa, fazem comércio da fé. Então eles trocam sola escritura pelo sola grana. Eles topam tudo por dinheiro, como diz o programa, acho que era Silvio Santos, né? E eles envergonham a mensagem da cruz. Irmãos, eles se escondem atrás de uma linguagem sofisticada. Eles se escondem atrás de diplomas. Eles se escondem atrás de suas credenciais. Eles fazem questão de mostrar os seus diplomas. Eles estudam muito, só para negarem a Deus de uma forma culta, sofisticada. Eles estudam muito só para negar a Deus de uma forma acadêmica, com um linguajar acadêmico. São covardes. Eles amam o dinheiro. Eles amam a aprovação dos homens. Eles amam a amizade do mundo. E eles atacam aqueles que têm coragem de defender as doutrinas verdadeiras. Eles atacam aqueles que têm coragem para defender as verdades bíblicas. Por outro lado, eles bajulam aqueles que negam as Escrituras. Eles acusam os crentes que têm coragem de defender a verdade, de defender a autoridade das Escrituras, de serem pessoas sem amor. Eles acusam aqueles que de fato têm a convicção das verdades bíblicas, de não amarem, de serem duros, de não serem gentis. Eles dizem que os crentes que defendem a verdade com ousadia e coragem são animais selvagens que precisam estar dentro de uma jaula. Eles estudaram tanto, irmãos, e eles não param para pensar que essa tática não funciona com os crentes verdadeiros. É inútil querer enjaular os filhos de Deus. Já fizeram isso antes. O apóstolo Paulo foi para a prisão.
por conta da pregação da verdade. E a igreja foi abençoada com as cartas da prisão. A igreja foi abençoada com Efésios, com Filipenses, Colossenses, Filemon. Ou seja, jaula não resolve quando a questão é calar a verdade de Deus. Paulo e Silas também foram parar na jaula. O resultado foi oração e louvor. E o resultado, irmão, foi um terremoto que abriu todas as grades da prisão. O resultado foi a conversão do carcereiro. Me admira muito que esses homens intelectuais proferem palavras tão duras contra aqueles que querem defender a verdade das Escrituras e chegam a citar que essas pessoas devem ir para a jaula. Parece que eles não leem a Bíblia. A jaula não pode aprisionar a verdade. A jaula não funciona com os filhos de Deus. Mas eu queria usar esse púlpito para dar uma resposta para essas pessoas e para que vocês acompanhem o raciocínio. A jaula funciona muito bem para outro tipo de pessoa. A jaula serve para calar a boca dos mercadores da fé. Os que querem o aplauso do mundo. Existem algumas jaulas que servem para trancafiar os bajuladores. Aqueles que negam as Escrituras depois de ter estudado tanto. Na verdade, eles estão todos enjaulados. Eles estão enjaulados na jaula da conveniência. Eles estão enjaulados na jaula da omissão, da covardia, da ganância. Eles estão enjaulados na jaula do amor pelos lugares de honra nos banquetes. Estão na jaula dos assentos mais importantes, das saudações nas praças e de serem chamados de mestres. Esse tipo de jaula é perigoso. Essas jaulas parecem confortáveis, mas a prisão pode ser eterna. Que triste, irmãos, é alguém estudar, só para depois negar as Escrituras de uma forma eloquente. Mas nós devemos buscar o conhecimento das Escrituras. Nós devemos amar as Escrituras. Nós devemos ser alimentados por ela todos os dias. Nós devemos ter fome e sede da palavra, buscar conhecer a palavra. A igreja precisa conhecer as Escrituras, irmãos. A igreja precisa ter as Escrituras na mais alta conta, gastar tempo com ela, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. As Escrituras são úteis para nos ensinar. Elas nos ensinam sobre Deus. As Escrituras nos ensinam sobre a vontade de Deus. As Escrituras nos ensinam os atributos de Deus. A sua autoexistência, a sua eternidade, a sua imutabilidade. Deus é infinito, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, e todas essas coisas nós aprendemos nas Escrituras. Deus é santo, bondoso, misericordioso, amoroso, sábio, justo e verdadeiro.
sem as Escrituras, nós que estamos aqui no século 21, não saberíamos dessas coisas. As Escrituras nos ensinam sobre nós. As Escrituras nos ensinam sobre o pecado. As Escrituras nos ensinam sobre a nossa necessidade de um Salvador. E as Escrituras apontam para Cristo como nosso Salvador. As Escrituras nos ensinam sobre o Espírito Santo. As Escrituras nos ensinam como orar. As Escrituras nos ensinam como cultuar a Deus. As Escrituras nos ensinam a julgar o que é certo e errado. As Escrituras nos ensinam a combater as filosofias, as vãs filosofias. As Escrituras nos ensinam a discernir, a julgar todas as coisas. As Escrituras nos ensinam, irmãos, sobre a graça. Nos ensinam sobre a obra de Cristo, sobre a cruz de Cristo, sobre o plano de redenção de Deus para os seus eleitos. As Escrituras é tudo o que nós precisamos. As Escrituras nos ensinam sobre o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. As Escrituras nos ensinam como lidar com os nossos dramas, com os nossos medos, com os nossos anseios. As Escrituras é suficiente para a nossa vida. É suficiente. As Escrituras nos ensinam como estar forte no dia mau. As Escrituras nos ensinam como tratar a nossa família, como tratar a nossa esposa, como tratar os nossos filhos, como tratar a sociedade, como tratar o emprego, como lidar com o dinheiro. As Escrituras nos ensinam tudo. As Escrituras nos ensinam sobre a vida e nos ensinam sobre a morte. As Escrituras nos repreendem, nos corrige, nos consola, nos fortalece. As Escrituras nos instruem na justiça de Deus. E as Escrituras nos tornam aptos para toda boa obra. Glória a Deus pelas Escrituras. Irmãos, tenha as Escrituras em alta conta. Irmãos, não deixe de ler as Escrituras. Se fortaleçam no conhecimento das Escrituras, para que nós possamos nos revestir de toda a armadura. Quem não conhece as Escrituras vai se apegar a outras fontes de autoridade. Mas quem conhece as Escrituras sabe que ela é suficiente. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guie. E que Deus nos ensine a amar as Escrituras, porque elas são suficientes. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Irmão Luiz e a irmã Luciana. Só fazer uma oração, irmãos. Pai, eu quero te pedir no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe, abençoe a mim, abençoe toda a igreja, que nós amemos a palavra, a tua palavra, que nós sejamos santificados na tua palavra, que nós não venhamos tratar a tua palavra com desprezo. Meu Deus, como poderíamos ter comunhão contigo se desprezarmos essa dádiva que o Senhor nos deu? O Senhor deixou tudo escrito para nós. O Senhor nos deu tudo.
que nossos corações venham se apegar à Tua palavra, que essa igreja, que todos os irmãos que aqui congregam, sejam bem instruídos na Tua palavra, para que eles possam Te adorar e glorificar o Teu nome com entendimento, com sabedoria, e que nós tenhamos, por meio do conhecimento da Tua palavra, ousadia para combater as heresias, para defender a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Irmãos, nós vamos ceiar agora. O irmão Luiz vai ministrar a ceia, mas eu queria que você, nessa noite, quando você for se apropriar do pão e do vinho, que nós venhamos refletir como nós temos tratado as Escrituras que nos guiaram até Cristo, as Escrituras que nos fizeram saber e conhecer a mensagem da cruz, as Escrituras que nos ensinaram a celebrar a Santa Ceia. Amém? Glória a Deus.
Deus. A graça e a paz do Senhor, irmãos. Ô irmãos, fazer uma reverênciazinha ao Senhor, levantar e ficar em pé, né? Para amanhecer nesta noite. E como diz as Escrituras, se você entender o texto da Bíblia, vamos cear, né? Porque aqui estamos pelas Escrituras. Se não fossem as Escrituras, não estaremos aqui, né, irmãos? Pois é, a verdade é essa. Deus deixou esse ensino para nós. Jesus Cristo, Ele veio com esse legado para que nós vivemos para Ele. E hoje nós estamos aqui, irmãos, memorizando Jesus Cristo na cruz. E ali foi que Ele nos salvou, né? Pois vamos ao texto bíblico. A palavra do Senhor está em Marcos. Eu peguei esse texto aqui em Marcos. Enquanto comia, Jesus pegou um pão e o abençoou e o partiu e deu aos discípulos, dizendo: coma, tome, isto é o meu corpo. Glória a Deus. E eu quero orar sobre essa palavra, irmãos, para que nós venha cear esta noite. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor, memorizamos hoje essa passagem. Todos os meses, todo derradeiro domingo do mês, nós fazemos isso em memória de Ti, Pai. Lembramos, como diz a Tua palavra: quem comer do meu corpo e beber do meu sangue, esse estará salvo. Significa que esse pão representa, Senhor, o Senhor naquela cruz, diante do Senhor, Teu Pai, eliminando todo o pecado daquele que crê na palavra. Meus irmãos, podem comer do pão. Aleluia. Glória a Deus. Em seguida, irmãos, são 3 versículos. Eu marco aqui, até o louvor. Os irmãos que eu estou acostumado a falar aqui, meus irmãos, cada texto é diferente. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado, deu graças e o deu aos discípulos. E todos beberam dele. E então lhe disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade, lhe digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Glória a Deus. Amém. Soberano Deus e eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estamos, Senhor. Essa declaração que o Senhor fez aqui nas Escrituras, através de Marcos, recebendo essa instrução, Pai, pela fé que o Senhor nos deu, pela graça que o Senhor veio e ofereceu a cada um que está aqui nesta noite, se crer, né? Então, Pai, obrigado por essa oportunidade. Que nós viva alegre, Senhor, receba, beba desse vinho, representando o Teu sangue. E venhamos, através da palavra, quando terminar de beber, cantar e louvar e agradecer o Teu nome. Só o Teu nome santo pode salvar. Pode tomar, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Irmã Luciana? Irmã Luciana? Pode vir, irmã. Vamos louvar esse Deus maravilhoso. Glorificado é o Teu nome, Senhor, para sempre. Amém. Aleluia.
Encerrado o culto, irmãos.